Pessoal, tô começando esse encontro aqui para falar com você de uma ferida aberta que a gente tem nessa cidade. Muita gente não consegue trabalhar, não consegue estudar, não consegue namorar, não consegue se relacionar de uma forma geral por conta de um problema que nós temos em Campos há décadas e ninguém resolve. A gente sabe que nós não vamos ter ninguém com uma varinha mágica para resolver todos os problemas da cidade de uma hora para outra. Mas eu vim trazer para você aqui nesse encontro de hoje um problema que já se tornou um câncer. Ele é problema acadêmico, profissional, é problema de saúde. Tem gente que perde a vida por não ter como chegar ao socorro. Nós estamos falando do problema grandioso que Campos enfrenta, que se chama transporte público municipal. É gente que não tem ônibus para andar e quando tem algum transporte depende da van. Uma vez na parte da manhã, uma vez à tarde, à noite esquece, quanto mais de madrugada. Corujão é pensamento de ideias, são sonhos, devaneios na cidade de Campos. O universitário, o estudante, o trabalhador não tem mobilidade, não tem o direito de ir e vir quando depende do transporte público. E nesse encontro de hoje eu estou aqui com Pedro Campanelli, é um amigo querido e também já foi profissional do setor de transporte público de Campos, atuou e sabe muito bem quais são as principais feridas que nós temos. E aqui hoje você vai encontrar a sua opinião, colocando aqui nos nossos comentários, dessa forma extraordinária da gente abrir os nossos encontros do mês de junho falando de um câncer em Campos, que é o transporte público. Então preste atenção, deixe seu comentário aqui, fala aí, coloca aqui pra gente qual o seu bairro que não tem ônibus. Coloca pra gente as dificuldades que você encontra no seu dia a dia para se locomover, para desempenhar, seja qual for a sua atividade, e que você, por muitas das vezes, é impedido porque não existe o sistema de transporte que funcione. E a gente não está aqui falando de uma realidade de um ano específico. Nós estamos falando, no mínimo, de 10, 15. Pedro vai falar melhor do que eu a realidade que a gente enfrenta. E mais, vou te falar aqui, vou te dar um spoiler. Eu vou me enfiar no meio da realidade e vou trazer para você nas redes sociais o que realmente acontece fora do Instagram. Porque a gente tem a cidade do Instagram, a cidade dos filtros e das ilusões e a cidade da realidade. Que só quem sabe onde o calo aperta é você, que muitas das vezes não consegue entrar na van e muito menos sabe o que é ônibus em Campos. Pedro, meu irmão, muito obrigado aí pela oportunidade da gente bater esse papo. Seja bem-vindo. Aqui você está em casa, a gente vai ter a interação da galera que vai estar com a gente acompanhando, falando das feridas, e como eu estava falando, eu fiz essa comparação pesada do transporte de Campos ser um câncer, porque a gente tem, de um lado, a realidade dos permissionários, que são os motoristas de vans, os proprietários, enfim, você vai explicar um pouco para a gente essa dinâmica, que passou a ser uma realidade de determinado tempo para cá, porque Campos antes era exclusivo do transporte coletivo de ônibus, né, micro-ônibus, e de uns anos para cá nós tivemos a figura do transporte alternativo, que é o que tem gerado polêmica, que tem dividido opiniões, que por algumas pessoas é o motivo do transporte público de Campos ter quebrado e o problema ser agravado. E de outro lado, nós temos as pessoas que dizem que se não fossem esses instrumentos, muitas pessoas não conseguiriam andar, ser socorridas ou sair para trabalhar. Seja bem-vindo, se apresenta, conta pra galera da onde que você vem, o que você faz, pra gente começar o nosso bate-papo dessa noite aqui. Vamos lá. Boa noite a todos que estão nos acompanhando aí. Me chamo Pedro Campanelli, como o Hugo me apresentou. Já trabalhei muitos anos no setor de transporte. Tenho familiares hoje que ainda trabalham no ramo do transporte, no transporte alternativo. Então, eu continuo sabendo bem a fundo tudo que acontece no transporte alternativo, no transporte no geral em Campos. Hoje eu trabalho no Porto do Açu. Estou terminando minha graduação em logística também, então tenho mais essa questão aí do que eu posso englobar no setor de transporte, de mobilidade urbana. E como você falou, Hugo, esse problema se arrasta em Campos por mais de 2 décadas, você pode ter certeza. Desde quando a van, o transporte alternativo, não era legalizado, a gente sabe que a gente teve um bom tempo do transporte alternativo rodando de forma clandestina na nossa cidade. E mesmo de forma clandestina, esse transporte, por décadas, vem salvando, vamos dizer assim,
o que era para ser uma tragédia muito maior se não fosse o transporte Amenizou, né? alternativo. Acabou amenizando a participação do transporte alternativo. Se fosse depender só de ônibus, micro-ônibus, né? Exatamente. Só que, por um outro lado, a gente nunca teve do poder público um investimento no transporte alternativo, nesse setor que salvou a cidade. Nós tivemos aí, há anos atrás, em gestões anteriores, programas, coisas que facilitaram financiamento de ônibus na cidade, ônibus novos, vamos dizer assim. Uhum. As empresas receberam dinheiro para renovar sua frota anos atrás. A gente lembra na época do programa da passagem real. Sim, que foi dali que surgiram os consórcios, né? As empresas se juntaram para fazer parte desse programa e começaram a renovar a frota, não é isso? Exato, mas não foi bem uma renovação, a gente via, a gente sabia. As empresas de ônibus de campos acabavam pegando ônibus de outros municípios que não serviam mais para aqueles municípios. Isso é o que sempre aconteceu, Adesivavam né? bonitinho, passagem real. Campos sempre viveu de um transporte de reutilização estrutural de veículos que não prestam, por exemplo, para a capital do estado. Exato. Veículos que não podem mais rodar no Rio de Janeiro. Já estava sucateado, mas serve para andar em Campos. Eu não sei que lógica é essa e que legislação é essa. Como que a Câmara de Vereadores permite isso ou não fez um projeto de lei que obrigasse as empresas, até porque eu estou falando das empresas aqui, porque as empresas de ônibus que atuam em Campos, elas atuam através de uma concessão à linha do município. E nem todo mundo sabe disso. A linha de ônibus que passa no seu bairro é uma concessão municipal. Igual a concessão da Águas do Paraíba, que são serviços públicos que eram para serem executados pelo município, mas são concedidos à iniciativa privada para serem executados ali na ponta para quem consome o serviço, que é o passageiro de ônibus. E esses serviços concedidos através das concessionárias, tanto energia elétrica, água e transporte, que é o nosso assunto aqui, passam por fiscalizações, por avaliações periódicas para a gente saber se esse serviço público vai ser renovada ou não a concessão, porque o poder público tem o direito de cassar a concessão, de interromper a concessão e executar em caso da falha dessa prestação de serviço. Exatamente. Hugo, eu vou falar uma história para você que, resumida, você vai entender comigo, vai parar para refletir. Essa história eu contava para quase todo passageiro que andava comigo na van. Vamos voltar nessa época que eu falei com você aí de passagem real, de subsídio da prefeitura. Como todo mundo lembra, a maioria das pessoas devem lembrar, a gente teve um período que a passagem de Campos foi R$1 e a prefeitura repassava o restante do valor da passagem, que na época era R$2,60, ela repassava os R$1,60 de cada passageiro para a empresa de ônibus, quando aquele passageiro passava o cartãozinho na roleta. Então, a cada cartãozinho passado por dia, ele recebia R$1 à vista em mão, correto? E R$1,60 só no final do mês da prefeitura, com subsídio. Ah, sim, porque, na verdade, a passagem era R$1,60. Era R$2,60. Tá. R$2,60. R$1,60 a prefeitura O contribuinte pagava R$1 lá na catraca. Isso. E a prefeitura pagava mais R$1,60 da diferença. Exato. Aí eu vou te explicar o que acontecia. Esse controle era pelo cartão, não é isso? Pelo cartão. Aí olha como é contraditório. Atrasava o subsídio, os ônibus faziam greve em Campos. Quem salvava o transporte nesse período eram as vans. E aí, até um dia que mudou a gestão, entrou a gestão passada, e ele resolveu cortar o subsídio. Sim. E colocar a passagem a R$2,60, pagada integralmente pelo passageiro. Sem subsídio da prefeitura. Os ônibus pararam de rodar. Mas aí faz uma reflexão. O que é mais vantajoso para você? Receber R$1 na mão agora e R$1,60 só no final do mês? Ou receber os R$2,60 à vista? Receber o valor integral, pô, lógico. E por que os ônibus pararam quando começaram a receber o valor integral? Porque já deviam estar metralhados com os atrasos dos repasses feitos pela prefeitura. Não é isso, não? Não só Não, isso. eu tô dando uma sugestão, não sei. São coisas que a gente não pode estar falando ao Léo, mas eram informações que a gente tinha. Mas uma coisa eu posso dizer para você, esse subsídio faliu, arrombou os cofres públicos. Até onde eu sei, e os amigos que estão conosco acompanhando o nosso encontro aqui, até onde eu sei,
Eu não estou falando de informações oficiais, só para deixar isso claro, porque a gente tem que ter muita responsabilidade com aquilo que a gente fala e com aquilo que a gente propaga. Até onde a gente sabe, o que acabou com o sistema de ônibus de Campos, que terminou de acabar, porque o problema de Campos é muito tempo, não era por causa da passagem real, não. E eu não sou contra a passagem real, não. Não. Eu acho que isso é um fomento necessário para a economia local. O problema nunca são os projetos sociais. O problema é como eles são executados. Como eles são desenvolvidos. Exatamente. E aí preste atenção, amigo, amiga, que usa ônibus, e eu também sou usuário do transporte público. O problema é que o controle era frágil, e isso eu acessei alguns documentos de auditorias internas do governo na época, só que isso não era publicado. Quando o Pedro quer dizer que tem coisa que não pode falar, é que nem o jornal tem coragem de falar. Porque tem jornal por aí que não publica, não é por falta de coragem, não. É porque fazem um carinho para ele não publicar. E eu não tô aqui para falar do jornal do dia, da noite, da tarde, eu não tô, enfim, nem de abrir diário de ninguém. Não. E nem de jornais que são metade das horas, 12 horas, enfim. A mídia em Campos não tratava desse assunto. Mas alguns relatórios eram colocados, com a troca da administração, alguns desses documentos foram publicados. Que um dos maiores problemas das empresas de ônibus eram os atrasos, porque os atrasos dos repasses do cartão cidadão. Isso. Pedro, quem toca uma empresa, por menor que seja, sabe que quando a gente arrebenta com a receita, você gera 2, 3 vezes mais despesa. Quando a sua receita está fragilizada, você não consegue custear seu óleo diesel para rodar, você não consegue pagar funcionário com salário atrasado faz greve, quando tem greve o ônibus para de rodar e você aí na ponta, a gente na ponta, é que paga a conta final. E esses atrasos, que até hoje ficou coisa para trás, foi quebrando o pouquinho do que ainda funcionava em Campos. E assim, quando você falou da renovação de frota, é importante a gente lembrar aqui que isso aconteceu. A gente tem que dar César o que é de César. Nessa época que foram formados os consórcios para fortalecimento do transporte integrado dos ônibus. Eu não estou falando de van, estou falando de ônibus. Apareceu ônibus novo, apareceu ônibus com ar-condicionado. Só que, veja bem, olha como isso foi feito. Essas empresas receberam um aporte financeiro da prefeitura para elas pagarem a prefeitura depois. Exato. Sabe quem pagou? Sabe quem conseguiu pagar tudo que devia a prefeitura depois? Ninguém. Nenhuma empresa conseguiu pagar. Então a falência do transporte público, ela já vem acontecendo há muito tempo, Pedro. Há muito tempo. E a gente tem que tomar cuidado agora. Tem notícias novas circulando aí, né? A questão da ajuda do governo federal que a cidade vai receber. Nós vimos um vídeo no mês passado, em maio, do prefeito Vladimir Garotinho publicando uma notícia boa para Campos. Eu confesso, cara, gente, olha só, na verdade, a gente torce pela cidade. Exato. A gente não quer que a cidade afunde, nem torce contra o gestor, não. Porque aqui a gente tem que ter muita maturidade para divergir. A gente diverge, às vezes, nas ideias, nas ideologias, nas formas de execução. A gente não quer torcer que o prefeito não tenha êxito, não. Porque se ele fracassar, todos nós que estamos aqui dentro, que usamos, que trabalhamos, que vivemos em Campos, vamos fracassar junto. Exato. Hã? O que a gente está falando aqui, a notícia realmente é boa, mas é uma coisa que a gente tem que ficar em alerta, porque como a gente já citou aqui como exemplo, tivemos o apoio da prefeitura em gestões passadas para renovar a frota do transporte, como agora essa ajuda vai vir do governo federal, a gente tem que cobrar o poder público, tem que cobrar os nossos vereadores, a gente tem que estar em cima, tem que fiscalizar para saber se esse dinheiro vai ser gasto de uma maneira correta, se vai ser designado para as empresas de ônibus e para os permissionários das vans, porque esse programa do governo é para contemplar todo o transporte de Campos. Então não é só os ônibus. As vans vão ser renovadas. O PAC que contemplou Campos, se você não sabia, agora você fica ligado. 100% do transporte. 537 milhões vindos do governo federal para Campos para renovação de frota, segundo o prefeito, para ser contemplado frota de ônibus elétricos com ar-condicionado para renovar a frota. E as vans irão virar todas micro-ônibus, segundo então, a gente anunciado tem que acompanhar, é o que eu estou falando, a gente tem que acompanhar
ver se realmente todo mundo vai ser contemplado da mesma forma, da mesma maneira, se não vai ter favorecimento para o setor, para o empresário do ônibus e não para o permissionário da van, porque é como eu falei com você, a gente que é do transporte alternativo fica até meio desconfiado de qualquer notícia boa, né, que chega, porque realmente foi um setor que nunca teve ajuda. Parem para pensar, gente, o transporte alternativo sequer teve um terminal na história da cidade de Campos. Falaram mal lá atrás quando o governo anterior fez os terminais. Provisório lá. Fez provisório, fez uma loucura lá, que eu, inclusive, na época, fui para lá, fiz alguns vídeos. No período eleitoral anterior, a gente fez isso para mostrar a realidade das pessoas que tinham que usar os terminais provisórios embaixo de barraca, sem iluminação, sem ponto de apoio, sem banheiro, sem nada. E aí falaram que isso é um absurdo. Não o terminal provisório, mas a metodologia de transporte de integração. Agora estão construindo aí. Falaram que não prestava e agora estão construindo o mesmo modelo. Não estou falando da estrutura física de tenda, mas do modelo de transporte de integração. Bom você falar nisso, Hugo. Tem uma notícia sobre isso também. Estão construindo aí. Tem uma notícia sobre isso também. Então, foi divulgado pela prefeitura, né, que esse terminal de integração ali no BPRV, ali em Donana, vai ser entregue agora no segundo semestre. Não falou a data do segundo semestre, então temos até dezembro aí, né? Mas até agora não foi divulgado nem para os permissionários das vans como vai funcionar esse sistema de integração. O passageiro não pode ser lesado. O passageiro tem que pagar uma passagem só para chegar no destino dele. E ele pega o ônibus no centro, desce no terminal. Então ele não vai pagar a van. Vai ser subsídio da prefeitura? Porque a gente já tem linhas hoje que funcionam assim. Algumas linhas de alguns setores funcionam assim hoje de transporte alternativo. Poucas. Falo para você que 10% das vans hoje. E a gente tem relato de atraso no repasse da prefeitura para essas vans. Imagina quando for 100% da frota precisar desse repasse. Não só as vans, não só o transporte alternativo vai ter o repasse. O ônibus também vai ter o repasse. Por quê? Quando o passageiro pegar no ônibus no centro para ir para Farol, por exemplo, ele vai pagar o ônibus. A van não. Mas quando ele fizer o itinerário contrário e pegar no Farol para vir para o centro, ele vai pagar a van. Tá explicado. E o ônibus não. Tá explicado para a nossa tristeza por que esse sistema só vai operar no segundo semestre. E eu vou falar para você que não precisa nem apostar. Você que está acompanhando com a gente não precisa nem fazer aposta. Por que isso só vai funcionar depois no segundo semestre? Eu vou te falar, vai ser depois das eleições, porque vai ser tanta confusão. Não tô rogando praga, a gente quer que melhore. Agora presta atenção, o PAC, esses mais de 540 milhões de reais para renovação da frota, é para renovar a frota. Não é para pegar e aproveitar ônibus velho de outra cidade e trazer para cá para comprar, isso. Alô, alô, Câmara de Vereadores de Campos, vocês, meus queridos, foquem em mim aqui. Eu quero pedir encarecidamente, tô rindo, porque a gente pode rir da própria desgraça. Eu quero pedir a cada um de vocês, queridos 25 amigos, eu tenho amigos que são vereadores aqui e faço com maior tranquilidade. A responsabilidade por fiscalizar a aplicação dessa verba é dos senhores. Vocês receberam a confiança da população de Campos em 2020 para fiscalizar durante 4 anos. Não é só para aparecer em período pré-eleitoral, não. Vocês têm a responsabilidade de verificar cada centavo que vai ser empregado desse recurso federal nas frotas de ônibus. Vocês têm autonomia e prerrogativa de fazer audiência pública na Câmara, de chamar os empresários de ônibus para cá, para ver qual é a maior necessidade de ônibus na cidade de Campos. Eu acho que vai ser a cidade inteira, né? Porque não temos ônibus hoje. Não temos. Mas eu recebi comentários aqui de amigos de Tocos que em Tocos não tem ônibus. Você sabia disso? Não, então, hoje o sistema funciona assim hoje. Os maiores veículos, que são os ônibus, ficaram com as linhas mais curtas, que é a Pedra, que é o centro da cidade. É o que estava antes, né? E as vans rodam os longos percursos. Mas então, a diferença é que antes os ônibus faziam a área urbana, a van ficava impedida, só ia até o terminal. Isso, agora as vans, por exemplo, Farol vai até a rodoviária e tal. E aí eu falo para você, isso, tá? A van que vem do Farol e vai até a rodoviária, por exemplo, ela ameniza o problema do centro da cidade, na 28 de março,
pegando os passageiros que os ônibus não conseguem atender. Quando o novo sistema começar a funcionar e as vans só puderem ir até o terminal de integração, será que os ônibus vão ter a capacidade de atender toda a área central do campus? Vai ter sim, porque tá vindo aí quase 600 milhões Aí que a gente tem que ficar de olho. para renovar a frota, botar ônibus na rua. A gente precisa agir com responsabilidade. Estou falando isso como cidadão pagador de imposto, que a gente paga caro, viu, Pedro? A gente paga caro. Amigos vereadores, essa fiscalização da execução está na mão de vocês. Eu quero pedir um favor, encarecidamente. A gente sabe como que funciona a política. A gente sabe que tem situação e tem oposição. Os 25 precisam ter comprometimento em averiguar a aplicação desses recursos, ver os ônibus novos chegando e serem implementados. Porque quem votou em Vladimir e quem não votou em Vladimir, que usa ônibus, passa pelo mesmo problema. A gente não está falando de política aqui. Exato. A gente está falando de serviço público, que é uma desgraça, que gera desemprego, que gera analfabetismo, que atrapalha o desenvolvimento da cidade, que não faz o cidadão crescer, onde o morador do Farol, o morador de Goitacazes, o morador de Santa Maria, de Santo Eduardo, de Espírito Santinho, quem está lá nos pontos extremos da cidade não tem oportunidade de emprego. Você está falando aí que você hoje, graças a Deus, trabalha no Porto do Açu, e se a gente for entrar aqui nos quesitos de empregabilidade, a gente vai ter que fazer outros episódios. É muito assunto aqui para pouco tempo. No transporte a gente já tem pouco tempo para falar, se fosse para falar tudo. Pois é. Nossa mãe, tem a lista Nós imensa. hoje temos uma sociedade limitada que não consegue acessar o Porto do Açu, Pedro, para ser colega seu de trabalho lá. Você é campista, você é um privilegiado de trabalhar no Porto do Açu. Exatamente. Privilegiado, porque a maioria das vagas que tem lá é a galera de fora que domina. Porque a turma que não consegue se qualificar, Exato. não consegue se capacitar. O cara que está desempregado hoje consegue, seu filho, seu marido, sua esposa, consegue pagar um curso técnico caríssimo estando desempregado? Claro que não. Eles têm o pior. Quem consegue, eles não conseguem cursar de graça no IFE, na FAETEC, porque não tem transporte, chega atrasado, perde aula, reprova. Você entender que o transporte ele gira em todas as esferas da cidade. Então, amigo, nós vamos torcer de coração, e eu estou fazendo esse apelo à Câmara de Vereadores, que de fato se comprometem a olhar. Vocês estão aí para ser os nossos olhos, e a gente está aqui para discutir a cidade, para reclamar, para ponderar, para fazer com que a coisa aconteça. Porque as pessoas, eu vou falar uma coisa, Pedro, você vai falar de política na hora, as pessoas estão desacreditadas, as pessoas estão revoltadas, e a gente tem que entender por quê. Cada vez mais difícil. E tem que entender por quê, porque quem é de direito, de tomar responsabilidade e de agir, não está agindo. Está mais preocupado em atender favores dos amigos do que a causa coletiva. Então, vamos torcer de coração para que essa renovação ela aconteça. E mesmo nós aqui fora, pobres, contribuintes, cidadãos, nós vamos fiscalizar. Temos que fiscalizar. Existem, amigos vereadores, se vocês não fizerem a fiscalização, nós vamos fiscalizar aqui também. Então, a gente está pedindo apoio porque você já tem essa prerrogativa. Mas se houver inércia na fiscalização, nós vamos continuar fiscalizando aqui. Existem remédios jurídicos que nos tornam postulantes para, através do Poder Judiciário, requerer, reclamar e exigir aquilo que de fato se destinou àquela verba. Quando você fala que tomara que esse recurso seja empregado para isso, é porque a gente sabe que existe, às vezes, desvio de finalidade, com justificativas jurídicas dentro da controladoria, dentro da procuradoria, para se desviar de determinada finalidade. Que bom que esse recurso foi disponibilizado, mas tomara que ele seja empregado. Esse é o Pod Campus, a gente segue conectando as ideias, torcendo para uma cidade eficaz e que se movimente. Até a próxima terça, nesse nosso encontro semanal.